E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Olá, muito boa noite. Hoje nós temos uma super live com uma super pipeliner. Boa noite. Ela que ainda é estudante de nutrição, quero mostrar para vocês. Oi, Andréa. Tudo bem? Quero mostrar para vocês como é possível, sim, nós sermos estudantes e ainda por cima termos excelência na prática da nutrigenética. Talvez uma prática que não seja ainda uma prática clínica, mas que é uma preparação. E essa preparação ela é muito importante. E eu resolvi convidar algumas pipeliners que se destacaram dentro do curso. Nós já tivemos aqui várias outras pipeliners. Oi, Lu, oi, Karen, ó, vi a Cíntia também que entrou, o Eduardo também que é pipeliner, muito bom. E eu quero realmente mostrar para vocês que é possível. Muitas pessoas me falam, né, Tati, mas eu sou estudante. Tati, mas na faculdade não tem a disciplina de genética, não tem a disciplina de nutrigenética, né? A genética aplicada à nutrição. Como que eu faço? Muitas vezes a gente vai ter que estudar por fora. E foi exatamente o que essa pipeliner, a Lu, ela fez. E eu quero mostrar para vocês que realmente é possível. Como a gente pode colocar a nutrigenética em prática desde a faculdade. E aí a gente vai falar realmente como ela fez, como foi a trajetória dela, porque eu quero inspirar você. Você que tá aqui agora, você que vai ver depois, já chama o pessoal para ver a live, hein, gente? Porque ela tá super especial. Hoje a gente tem um bate-papo com a Lu, amanhã a gente tem com a Dani, depois a gente tem com a Jaque. Então tem muita informação boa aqui para vocês se inspirarem. Então já encaminha essa live para o maior número de pessoas que você conhece que pode ter interesse nesse assunto enquanto eu chamo a Lu aqui. Peraí. Já encaminha aí, gente. Deixa eu ver. Convidar. Isso. Convidando a Lu para entrar aqui com a gente. Oi, Lu, querida. Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Que delícia. Tudo bem, tudo bem. Aqui em São Tudo Paulo choveu bom? muito, mas agora tá mais abafado. Tava garoando Aqui agora também. Até também, né? fiquei com medo. Eu falei da internet, né? Dar algum problema aí. Mas que ótimo. Lu, muito obrigada por aceitar o convite. Eu gosto muito de trazer aqui pipeliners como você, pipeliners que se destacam. Quem não sabe o que é pipeliner vai saber agora, porque pipeliner é um apelido carinhoso que eu dei para as alunas, para os alunos do curso Pipeline da Nutrição de Precisão. E claro que a Lu vai contar um pouquinho da trajetória dela, como ela me conheceu, como ela conheceu o Pipeline, porque a primeira vez que a gente fez live, a gente dividiu a live com uma outra Pipeline, que foi a Gi, né? E aí eu convidei a Lu, Lu, vamos lá nós duas, a gente conversa, vamos inspirar pessoas com a sua história, porque a história dela eu me identifico muito. Eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários, depois eu volto, mas podem mandar as perguntas também, tá bom? Podem mandar, só porque eu gosto de ver a Lu bonitinha aqui sem nada passando na frente dela. Então, Lu, muito obrigada por aceitar esse convite. O nome desse quadro, gente, é Estonas Acetiladas, um bate-papo com os pipelines. Então, deixa eu já explicar o que é estona acetilada, né? Porque daí eu começo a inventar, não invento, mas eu começo a trazer a analogia de alguns nomes, alguns conceitos, exatamente para ficar algo mais fácil para nós entendermos. Então, uma estona acetilada, ela promove um relaxamento do que a gente chama de cromatina, que é basicamente o DNA mais as proteínas estonas que formam o nosso DNA. Então, não é só o DNA em si, aquela estrutura helicoidal, daquela imagem que a gente está acostumado a ver, né, de Watson e Crick. Então,
você tem também proteínas estruturais, que são as estonas. E elas são importantes também porque elas ajudam na expressão dos nossos genes e regulam muito a expressão dos genes. Então, uma estona acetilada é uma estona que promove expressão. É uma estona que é muito responsável para aumentar a expressão desses genes. E trazendo para a nossa analogia, é uma forma também de nós nos expressarmos como nós estávamos quando nós conhecemos a nutrigenética e como nós estamos hoje. Porque o carro-chefe do nosso curso, do Pipeline, é a nutrigenética. Hoje a gente estuda de tudo um pouco, né, Lu? Tudo um É pouco. Muito metabolômica, é bom. farmacogenética, é tudo um pouco. E é muito bacana porque a gente começa a identificar realmente a necessidade de cada vez mais estudar, de cada vez mais praticar, de cada vez mais se dedicar, mesmo na faculdade, né? Lu, então conta um pouquinho pra gente como você descobriu esse mundo da nutrigenética. Eu já sei um pouco da história, mas conta aqui para refrescar a memória do pessoal e para fazer as pessoas te conhecerem também. Porque você, para mim, assim como outras pipelines que são estudantes, eu vi a Cíntia entrou aqui um pouquinho antes de eu desativar os comentários, que também para mim é um grande exemplo. Vocês são grandes exemplos de mulheres, de profissionais, de dedicação. E a gente tem que valorizar tudo isso, a gente tem que realmente destacar, porque não deve ser fácil manter essa rotina. E eu vejo muitas pessoas falando, não, Tati, eu não vou estudar agora porque eu tenho essa outra prioridade. E aí, quando que vai ser a sua prioridade, né? Estudar aquilo que você acha que realmente vai agregar para o seu futuro. Um futuro que pode estar muito próximo, um futuro que pode estar médio próximo para quem está na graduação. Mas conta pra gente, Lu, como foi que você descobriu a nutrigenética e você falou assim, uau, e isso realmente vai mudar a minha conduta clínica quando eu praticar a nutrição? Como foi essa descoberta? Bom, eu até estava, né, tentando me recordar quando eu comecei a me interessar por isso, né? E eu fui até mais longe, né? E aí lembrando, né, quando minha filha nasceu em 96, eu fui atrás. Eu queria fazer um teste grávida para saber se ela poderia ter uma possível síndrome de Down. Isso em 96, eu já sabia que existia, né? Mas aqui no Brasil não. Isso teria que ser mandado para fora, ia ficar muito caro na época, né? Então não fiz. Depois, quando foi lá para 2000 de novo, né? Começou a entrar no Brasil a ortomolecular, né? Que era até com o cabelo, né? Na época. Fui de atrás também, mas era muito caro. Também não consegui fazer. Então, quer dizer, eu sempre busquei, né? Mesmo que assim, conscientemente, eu sempre fiquei em busca. Mas aí, quando eu entrei realmente no técnico, né? Em 2018, que eu comecei a estudar mais sobre a nutrição. Primeiro, eu fiz 6 meses de ciências dos alimentos e lá eu tive biologia molecular, mais voltado às plantas. E assim, me encantei, mas não era aquilo ainda que eu queria, porque eu queria realmente voltado, né, ao ser humano. Então, aí tranquei a matrícula, né, de ciências dos alimentos, falei, não, vou em busca da nutrição. E foi quando eu comecei o técnico. E aí eu comecei a estudar por conta, fui estudando, estudando. Mas aí, a princípio, tudo me levava à epigenética, né? Ia para genética, mas eu estudava muito sobre epigenética. E sempre foi um assunto que, assim, me chamou muita atenção, né? Como que a gente poderia influenciar nossos genes, né? Através, assim, da sua maneira de viver, da sua alimentação, do seu estresse, do seu sono, né? Tudo pode estar trabalhando, né, aí com seus genes. E aí eu até quis fazer na época, né, meu TCC no técnico sobre epigenética, mas o TCC era em grupo. Falei com a professora, né, óbvio, né, técnico, né. A professora falou, não dá, né, para vocês fazer, é em grupo, é um assunto complicado. E realmente naquela época ela tinha razão. Eu nunca fui de discutir com o professor, né, então realmente fizemos outro, mas continuei estudando. Continuei estudando e até que na faculdade, né, nós tivemos uma aula com uma nutricionista, que ela é voltada à nutrigenética, e ela falou sobre o livro Genômica Nutricional. Inclusive, essa nutricionista já deu aula para os pipeliners, né, depois. Eu tive aula com ela também aí nos aulões do pipeliners. Quem foi É a Foi a Renatinha, a Renata. Rê! Ah, Eu que tive uma aula linda! com ela na faculdade, assim, né, à parte, e ela falou do livro Genômica Nutricional, falou do professor Marcelo, né, contou um pouco ali, né, da experiência dela, e eu História. comprei esse livro. Comprei esse livro e comecei a estudar, por conta aí já realmente voltada à nutrigenética, né, realmente ao nutricional.
E aí, quando foi, isso foi em dezembro, eu comecei em dezembro de 2019, né? Eu comecei a ver suas lives. Aí me encantei, né? O seu jeito fácil de explicar, né? Que pra mim, assim, eu entendia tudo, né? Era meio assim, eu ficava encantada, né? E você na época estava abrindo uma turma, que era a terceira turma, né? E até, né? Eu tive muito desejo, mas eu tive medo. Até falei para você na época, né? Falei, olha, eu tenho muito desejo, mas eu tenho medo de não acompanhar. Aí você falou, não, você acompanha tudo, mas meu medo naquele momento foi maior, né? Eu falava, ah, não, preciso estudar mais, preciso estudar mais. E até que em abril teve o congresso, né? Que aí eu participei. Aí eu falei, não, vamos ver, né? Se no congresso ia ficar disponível por um ano as aulas, né? Eu falei, bom, se eu não entender ali, depois eu vou estudando. E participei, logo em seguida você abriu a quarta turma e assim, com medo, né, realmente de não conseguir acompanhar, porque eu via excelentes profissionais fazendo curso, né? E eu ali uma estudante, eu estava no terceiro semestre, né? Mas aí eu falei, não, eu sei que eu sou capaz, eu gosto, né? Então eu vou me dedicar a isso. E aí foi quando eu entrei na quarta turma, né, dos pipeliners, e assim, realmente foi um divisor de águas, né, para o meu entendimento, para a faculdade, na graduação. Realmente eu posso, né, falar agora com certeza que qualquer um que tem o desejo, né, de realmente estudar sobre, consegue, né? Dedicação, estudo e assim, o time Pipelines, né? É muito, a gente vê você na frente, né? Mas são profissionais que está por detrás assim, que olha, são excepcionais, né? Mestres realmente na área e que eu tenho aprendido muito. Então assim, hoje eu estou indo, né? Se Deus permitir, em fevereiro eu estou indo para o quinto semestre e com uma bagagem grande. E eu tenho certeza que eu vou, né, se assim Deus permitir, concluir aí o curso da nutrição, já com uma grande experiência e bagagem, né, por detrás de outros profissionais que passaram por experiências que às vezes deu certo, às vezes não, mas que eu já sei. Então, assim, não foi só o conhecimento da nutrigenética, né? Tá me trazendo muito mais do que a nutrigenética. Fora que, assim, a nutrigenética é encantadora, né? Tive o privilégio de ganhar um teste de nutrigenética, fiz, e ai, cada hora que você abre, você vê ali tudo que você já passou, né? Na vida, né? O quanto você pôde evitar com seus hábitos, né? Com os seus hábitos alimentares, com o seu estilo de vida. E Suas o que já escolhas. aconteceu com você, né? Que você sabe que foi realmente por decisões que você tomou, né? Mas realmente, Exato. assim, é encantador. E qualquer estudante pode, né, acompanhar, sim. E ajuda Pode, ainda, deve. né? Porque eu tive farmacodinâmica e farmacocinética, né? Esse semestre que passou. E assim, eu tive os conceitos básicos, né? E eu já sabia, e eu sei muito mais que o básico. Então, assim, Uau, realmente é molecular. demais. É demais. Algo que você falou, Lu, que me chama atenção e que eu sempre observo também e tento trazer isso para a minha vida em todos os aspectos, é quando a gente está em grupo, né? Quando você, por exemplo, você foi por um caminho, você fala assim, gente, eu passei naquela rua e tinha um buraco na rua. Então, quando você for passar, passa devagar, ou passa pelo lado direito, ou vai pelo lado esquerdo, né? Porque você teve uma experiência. E aqui no Pipeline eu vejo exatamente isso. A pessoa teve uma experiência lá fora, ela traz aqui pra gente para contribuir, para falar, olha, se você quiser realmente tomar essa direção ela vai ser legal, mas ela tem um buraco no meio. Então você vai precisar tomar cuidado. E aí você não precisa ir até lá e comprovar que tem um buraco, porque alguém já te alertou. Mas você vai utilizar aquele ensinamento como algo para você alcançar o resultado mais rápido. E não pulando etapas, mas otimizando o seu tempo, porque ninguém tem tempo aqui para perder, né? Então eu vejo muito isso. E esse medo que você falou, ele é natural, porque nós estamos, né? Você na graduação, você pensa assim, nossa, mas como que eu vou conversar com aquelas pessoas que já estão em outro nível, e o nível de atendimento. A gente vai falar aqui também nessa semana e na semana que vem com pipeliners que já têm doutorado, pipeliners que já aplicam, que já têm pacientes. E olha só que bacana, mesmo sendo tão diferentes, somos muito parecidos, porque o nosso objetivo é a contribuição. Então, em momento algum, aqui a gente tem essa de superioridade ou de colocar, de repente,
alguém ou algum conhecimento na frente do ser humano. Então, a sua dúvida, ela é muito importante, independente de quão básico você pense que ela é. Por quê? Às vezes também tem isso do profissional, né? Já dizia um autor, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas aquilo que você desconhece, aquilo que você não domina, você ignora. Então, aquilo que a gente não domina, que a gente não tem nem a vontade, porque você foi muito autodidata, você foi lá, comprou o livro, começou a ler e despertou, e você lembrou da sua maternidade, e você começou a sua carreira depois da maternidade, depois de criar os seus filhos. Então, eu poderia colocar, gente, mas para que eu vou precisar disso? Vou fazer o básico. E o básico bem feito, ele é excelente. Mas se você fizer um básico bem feito e colocar ali um incremento, você se torna um profissional diferenciado. Então, eu já te vejo uma profissional diferenciada, porque eu tenho certeza que você olha na sua sala de aula, na rodinha ali que você tem de principais colegas de sala, e você já tem um nível de entendimento de maturidade, que eu tenho certeza que nessa aula de ciências farmacêuticas que você teve aí, de interação droga-nutrientes, já começou a fazer as conexões. Que talvez aquele colega do lado tenha ali até menos idade, menos preocupação que você, menos trajetória que você, mas ele só vai entender a mensagem depois de 5 anos. Você já entendeu. Então, isso antecipa muito na hora que você está ali de frente com o seu paciente. Algo que você fez que eu também quero te parabenizar, que eu sempre comento, faça o seu exame. Por que o tema que é nutrigenética na prática? Porque mesmo você sendo aluna, você fez seu exame para interpretar o seu exame, para estudar o seu exame, para rabiscar o seu exame, para ir atrás, se aprofundar, porque você se conhece. Quem conhece a Lu melhor do que ela mesma? Não é verdade? E aí você tem toda aquela trajetória. Então, quando você pegar seu paciente, eu não tenho dúvidas. Você vai atuar com o seu paciente com excelência, porque você busca isso. E isso é legal, é importante, porque é algo que é seu. É algo que você construiu. Porque na faculdade a gente não tem. Você tem uma palestra ou outra, você tem uma pessoa ou outra. E as redes sociais, principalmente nesse período de pandemia, potencializou muito a entrega de conteúdos. Como você viu as lives, o congresso, né? Muita coisa acontecendo. E eu sempre falo, claro que existe um tempo perfeito para tudo, mas muitas vezes a oportunidade ela tá ali na nossa frente e só basta a gente ir lá e adquirir e ter acesso a essa oportunidade, mas às vezes o medo nos freia. O medo, por exemplo, de prescrever um exame e falar, será que eu tenho segurança para passar a interpretação? O medo de entrar num curso e achar que você vai ser a menor em relação aos outros, né? Ou, de repente, o medo de pensar, será que eu vou dar conta de pagar a parcela daquele curso? São tantos medos, mas com a sua história e com a história também de outros pipelines que virão, eu quero realmente encorajar o pessoal que está passando por aqui a tomar uma decisão, porque não é uma decisão simples, nem uma decisão simples, nem uma decisão fácil, ela vai realmente te trazer frutos significativos. Então, é importante, sim. Muitos pesquisadores, para ter o que a gente tem hoje em ciência, tiveram que sacrificar horas de estudo, horas com a família para praticar o que a gente chama de ciência, de evidência científica. Então, tem que ter mesmo essa dedicação. E algo que é interessante é que essa dedicação, ela é muito particular, mas aqui a gente tem várias atividades também, né, Lu? A gente tem os aulões, então tem, por exemplo, eu sempre falo, vocês vão enjoar de mim, que a gente faz muita mentoria. Vocês vão enjoar de mim, vão enjoar de mim. Aí chama um professor convidado, ele vem e dá a aula dele, aí vocês têm contato com uma outra realidade, com uma outra forma de explicar, com outro conteúdo. E aí eu também me torno aluna naquela hora, porque eu tô anotando tudo, tô gravando tudo. Então, isso é muito bacana porque você consegue observar uma comunidade ali. Todo mundo tem a necessidade de compartilhar, de aprender e também de compartilhar. E isso é muito importante. E eu me lembro muito da época quando eu era estudante também. Eu não queria nutrição no primeiro momento. Na verdade, eu caí de paraquedas na nutrição. E aí, no segundo ano, eu estava no quarto semestre. Quarto semestre, isso. Indo para o quinto semestre. Estava bem nessa sua trajetória agora, nessa sua
ida para o quinto semestre. E aí eu conhecia nutrigenômica, na época tinha esse nome. E aí eu falei assim, uau, é isso que eu quero. Então você imagina, em 2008, ninguém falava sobre isso. Os professores duvidavam de mim. Imagina, essa menina quer fazer o TCC, imagina a faculdade, sobre expressão gênica. Nem tem artigos. Eu fui atrás dos artigos e busquei. Então é algo muito particular. E você começa a observar que tudo faz sentido a partir do momento que você tem esse conhecimento. A partir do momento que você consegue aplicar. E naquela época, Lu, não tinha nem exame para falar assim, não, mas eu fiz meu exame. Eu sou assim, a minha predisposição é assim, eu tenho histórico familiar assim, né? E não tinha nada disso. Acho que a sua tela, ela congelou um pouquinho, Lu. Ah, Você tá pode me ser, será que é a escutando? internet? Eu tô, pode ser a internet aqui. É, Vamos ver. pode ser, pode ser internet. Bom, mas se você tá me É. escutando, então tá tudo Eu certo. tô Que você ficou escutando. nublado aqui pra Voltou? mim, como se Ah, tivesse nublado a sua imagem. vamos ver. Então é importante mesmo a gente ter ali. Mesmo que na faculdade não tenha, eu acredito. Você acredita, Lu? Você escutou nesse último período aí algum burburinho entre os professores ou algum tipo de incentivo de ter a disciplina de genética nos cursos de nutrição? Ou até mesmo de nutrigenética, de nutrição personalizada? Não, aqui, pelo menos aqui, né, na minha faculdade, não. Eles trazem avulso, né? Uma Uhum. professora ou outra, mas nem é dentro da faculdade, assim, no horário de aula. É um horário à parte para quem quer participar e fica à vontade, né? Foi até numa dessas Uhum. aulas avulsas que, no caso, né, eu participei da palestra. Mas não, aqui não. Pode ser, né? Quem sabe mais para frente, mas ainda não. Ainda eu creio que é muito novo, ainda para a faculdade em si ter uma matéria sobre nutrigenética, né? E a gente vê o quanto Uhum. perde, né? Porque assim, a gente fala futuro, mas é um futuro bem presente, porque hoje em dia já não é é um exame ainda que, lógico, tem um custo, mas o valor dele, né, ele não tem preço, né? Porque o valor dele é enorme, mas é em conta porque se parcela, né? Então, realmente, assim, não é nada que é mais, né, que nem antigamente, tinha que ir para os Estados, né, Unidos, outro país, voltar, não, já é outro. Mas que eu vejo assim, as pessoas às vezes focam que tem ali, né, embaixo ali dos resultados, tem ali um dizer, né, que eu lendo aquilo ali eu vou saber falar para o meu paciente, só porque eu sei um pouco a mais que ele, né? E às vezes nem sabe, porque a gente sabe que hoje em dia é internet, né, para quem quer estudar, né? Mas é o curso Pipeline, não, ele ensina a interpretar, né? É isso que eu fico assim encantada, né? A gente aprende gene por gene, mas depois coloca todo mundo junto dentro da mesma caixinha, né? Porque nós somos um ser único e todos têm que se combinar lá Exato. dentro, né? Então, realmente é isso que eu vejo de diferencial, né? Realmente interpretar aquele exame e colocar dentro da sua necessidade, né? Um fazendo ligação com o outro, não isoladamente, porque isoladamente, né, não tem muito propósito, não tem É, muito sentido, né? principalmente quando você pega exames maiores, né? Exames maiores, aí também tem uma demanda maior, com certeza. Lu, deixa eu só te pedir uma gentileza. Você não quer sair e entrar de novo? Porque tá bem Tá, nublado a sua imagem, não consigo te ver. vou sair, vou entrar. Tenta Peraí. sair. Isso, isso. Que daí fica melhor. Isso. Maravilha. É exatamente isso, gente. Exatamente isso. Aproveitem, deixem aí os comentários de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Eu quero também falar com a Lu a respeito de como que é a rotina dela de estudos, como ela se organiza para estudar. Eu me lembro que eu tinha, na época de estudante, eu tinha primeiro o desafio, né? Que a gente tem, independente se é estudante ou não, mas é a leitura dos artigos em inglês. Então, essa leitura em inglês, naquela época, então, gente, que a gente tinha que ir lá na BRM buscar o artigo, não tinha o artigo assim disponível no PubMed, não era tão simples. Então, foi realmente muito importante criar uma rotina, porque eu tinha que pesquisar no computador e lá na Bireme, porque eu não tinha acesso aos artigos, né? Então foi bem complicadinho também no início. E por isso que é importante.
uma dica que ela compartilha, tô te chamando de novo, Lu. Uma dica que ela compartilha já pode ajudar muita gente, muito mesmo. Isso, agora sim, agora eu consigo te ver. Muito É. bom, muito bom. Ó, a Rose perguntou aqui, ó. De onde surgiu o nome Pipeline? Então, deixa eu explicar, Rose, boa pergunta. É sempre uma curiosidade, né? Eu gosto muito. A live do meio-dia ficou gravado no Instagram da doutora Lu, tá? Hoje eu tô conversando com as Luz aqui. É... Foi muito boa a live do meio-dia também. A gente falou sobre tudo. Era metabolômica, mas não consigo falar só sobre Ai, uma depois eu coisa, vou né? ver. E aí, o pipeline, eu gosto muito de analogia. Quem me conhece, eu gosto muito de trazer alguns exemplos para fixar alguns conteúdos, como, por exemplo, as estonas acetiladas, o bate-papo das estonas acetiladas, cromatina também traz ali uma conotação em relação à organização desse DNA, como a gente vai organizar os nossos estudos, como a gente vai ter estratégias para também ter uma consulta de nutrigenética de excelência, não é uma consulta qualquer. Então, eu também tento levar para os pipeliners essa consciência de que a sua intervenção personalizada, ela precisa ser organizada. O pipeline, a raiz do nome pipeline, ela vem a partir do conceito da indústria de petróleo. Então, o petróleo, ele acaba sendo direcionado por grandes, como se fossem grandes canos, que a gente chama de oleodutos, né? Por onde esse petróleo, ele sai da região de extração até onde ele tem que ir, o destino dele. Então, é o nome pipeline. Pipeline, esse nome também é utilizado em marketing, funil de vendas, porque é um direcionamento, e também é utilizado em liderança, quando a gente pensa no pipeline da liderança. Eu estudei pipeline da liderança no MBA, então eu tive a ideia, eu falei, nossa, pipeline é um nome que conecta. Você fala pipeline, é um negócio que conecta, né? E aí eu comecei a pensar e fui atrás da palavra, da origem da palavra e pensei, bom, eu não tenho petróleo, não tenho como entregar essa riqueza natural para as pessoas. Mas a gente tem conhecimento, eu estudo. Então vamos fazer o pipeline da nutrição de precisão, que seria um direcionamento, estratégias mais assertivas, mais direcionadas, para que a gente possa praticar a nutrição de precisão. O carro-chefe do nosso estudo é a nutrigenética, mas com o tempo a gente criou um grupo de estudos. Nesse grupo de estudos, nós estudamos metabolômica. Nós já estamos indo para a 10ª reunião, 10 semanas, não consecutivas, porque é final do ano, mas nós já estamos desde setembro estudando metabolômica. Olha só, Lu, desde setembro, Olha, estudando não passa. metabolômica, muito rápido. Nós vamos estudar agora, em 2022, farmacogenética. É um braço que eu quero também puxar dentro do nosso grupo de estudos, porque nós não somos só nutricionistas, nós também temos muitos médicos dentro do nosso grupo, e isso é muito bacana, porque eles não se limitam, né? Eles não querem entrar para prescrever dieta, não é esse o objetivo, mas é entender os conceitos, entender como eles podem ajudar os pacientes. E é muito bacana, porque a gente acaba atraindo muitas pessoas maravilhosas, né, para o nosso lado. E a gente sempre observa a contribuição deles. E é muito legal porque é muito além. Ontem mesmo, uma pipeline precisou de uma opinião médica. Falei, eu conheço alguém que a pipeline pode ajudar. Deixa eu pedir ajuda para ela. Pedi ajuda, então a gente já começou a se comunicar. Uma outra pipeline também precisava de alguma ajuda, de uma opinião. E aí ela conseguiu. Então, olha só como é muito maior, né? Transcende ali o pipeline em si. É praticamente o estilo de vida, né, Lu? E Praticamente. conta pra Ah, gente, Lu, porque a gente tem contato todos os dias, praticamente. Se alguém todos os mandar oi, dias. tá todo mundo respondendo oi todos os dias. Mas conta pra gente como que é a sua rotina de estudo, porque assim, o curso ele tem 5 meses e dentro desses 5 meses a gente tem 10 mentorias, né? O curso completo ele tem 10 mentorias, uma mentoria a cada 15 dias, então são 5 meses puxado mesmo. A gente estuda bastante. Me conta como que você se organizou nesses 5 meses, porque na cabeça fica, tem 2 anos de acesso, tem 2 anos de acesso. Mas aí você tem que validar esses 5 meses para valer, né? Me conta como que foi para você essa rotina, essa estratégia e também
essa disciplina, né? De priorizar Disciplina. o curso. Disciplina, que é igual você falou, né? Muitas vezes a gente, para se dedicar, eu falo sempre que a gente tem prioridades na vida, né? E cada momento da vida a gente tem uma prioridade. Isso faz parte, né, da vida de todo mundo. Então, eu, né, falei, não, eu tenho 2 anos de acesso, mas as mentorias, né, voltada para aquele módulo, né, que foi liberado aquela semana. Então, eu falei, eu quero estar acompanhando a mentoria, né? Mesmo que ali, muitas vezes, às vezes, estudando, não tinha todo o entendimento, mas aí na mentoria aquilo clareava, né? E aí o que eu fazia era estudar um pouco realmente por dia, né? Porque em conjunto aí com a faculdade, eu estudava assim, em média de 1, 2 horas por dia. Porque aí eu não ficava só ali naquele conteúdo, eu ia buscar outras informações, tinha o livro também, né? Que no fim, né, depois que eu fiquei sabendo que você fazia parte, né, de uma das pessoas que Dos teve capítulos. participação, que eu, né, não sabia. Então, aí também fomos buscar outros, né, outros assim conhecimentos dentro da área para estar ajudando naquele conhecimento, porque realmente é um assunto mais profundo, né? Mas nada que se você não estudar, não se dedicar, você não consiga, né? E também, né, Ali, você está sempre pronta a tirar dúvidas, né? Seja pelo Insta, também as pipeliners no Telegram também, né? Sempre está ajudando ali tirando dúvida. Então eu fiz isso, eu estudava no mínimo 2 horas por dia, e até então porque eu não trabalhava, né? E hoje, trabalhando, né, eu tento tirar 1 hora, assim, por dia, depois, agora que eu não estou tendo aula mesmo, estou aproveitando, né, umas 2, 3 horas por dia estudando, porque haja conteúdo, é muito conteúdo mesmo. E de sábado, né, que tinha os aulões também, né, que era das 2 às 4, às 5, às 6, né, e assim, cada aulão, para mim, era jorrava conhecimento ali, porque é muita informação. E você vê que vai, né, um assunto se conectando ao outro, né? É a nutrigenética, aí vem a metabolômica, é a farmacogenética. Um assunto vai complementando o outro. Então, realmente, assim, é muito assunto para estudar, não tem fim. E é assim, a gente que gosta da área, né, nutrigenética, a gente que gosta, cada hora que você estuda, você quer estudar mais, porque você vê que você tem mais coisa para estudar, né? Que você pode estar ajudando o paciente. No meu caso, ajudando a mim no momento, a minha família. Eu tenho ajudado muito a minha família, né? Que eu posso estar ajudando agora com os meus conhecimentos que eu já tenho na nutrição e agregando a nutrigenética também, né? Porque com o meu teste eu vejo coisas nos meus pais que eu já penso, não pode ser igual a mim, né? Porque eu vim deles. Então, acho que eles devem ter o mesmo, provavelmente devem ter o mesmo polimorfismo ali. Então, eu posso estar ajudando também mais. E aí, o meu sonho é fazer em toda a família, porque o teste de nutrigenética é um diferencial para você cuidar da sua saúde. Né? Ele não é preditivo, a gente sabe, não é, mas realmente te dá um norte, um caminho assim muito específico para você caminhar. É. Na verdade, ele não é diagnóstico, né? Ele não É, vai falar sentença, né? isso, Ele acaba tendo um perfil preditivo de predisposição mesmo. Você predisposição, isso. identifica riscos. E você sabe, Lu, que esse final de ano eu resolvi dar de presente também para os meus pais. Então, os dois agora têm teste genético. E isso é bacana por quê? Porque daí a gente começa teste genético completo. Ancestralidade, farmacogenética, esporte, nutri. Nossa. Fiz serviço completo final de ano. Não tem melhor presente que a gente pode dar para alguém que a gente ama, que é o exame genético. E agora Mas você pode ligar com o seu, né? desde que a gente saiba interpretar, né? Sabendo É, interpretar, aí tá maravilhoso. Se você não sabe, se você é paciente está passando por aqui, então procure um pipeliner para que ele possa interpretar para você. E é interessante porque eu acabo falando isso, né? Procure um pipeline. E as pessoas, elas já me chamam aqui no direct falando: Ah, Tati, queria passar com você. Olha, eu não posso atender agora, eu tô sem agenda. Ah, então você me indica um pipeliner? É desse jeito agora, então, nesse nível. Nesse nível, porque mas tendo você como mentora, a pessoa já sabe que, né, é tá bem muito bom. encaminhado. Ontem mesmo, eu acabei indicando alguns.
Foi muito bom. E para mim é muito prazeroso, por quê? Porque a gente vê, a gente sabe da dedicação, né? E ainda mais com esse olhar de docente que eu acabo tendo ali por conta de alguns anos de experiência, né? E é muito bom. E também é bom saber o quanto que nós, brasileiros, estamos avançados. Hoje, a live do meio-dia foi com a doutora Lu. Ela é gastroenterologista e trabalha em Israel. Olha só que legal, né? E a gente estava discutindo um Legal. pouquinho sobre os testes genéticos em geral. Porque ela trabalha numa startup de saúde e eles estão fazendo uma avaliação de pacientes que submeteram a cirurgia bariátrica, o quanto que um teste genético pode ser interessante. Achei bem bacana, por quê? Porque eles têm muito reganho de peso, né? A grande maioria. Hum. Então, será que um teste genético pode predizer essa predisposição, esse risco? E o que fazer? Mais do que falar que tem predisposição, é o que fazer, né? Porque é isso que a gente também bate muito na tecla. Não adianta você falar para mim que eu tenho predisposição para obesidade, mas se você não me falar o que eu tenho que fazer para evitar, porque não vale a pena essa informação, né? Não tem É. por que passar essa informação. Ela não tem uma validade prática, ela tem uma validade, de repente, científica para banco de dados. Então, isso é importante. Quando a gente vai identificar um exame, identificar as características que vão realmente responder a pergunta do meu paciente, a queixa do meu paciente. E é isso que a gente também trabalha dentro do nosso curso. Ontem mesmo tem um grupo de alunos que são da turma especial, que é uma turma um pouquinho mais enxugada, que não tem as mentorias, então tinham muitas dúvidas e agora a gente vai marcar uma sessão de dúvidas. E aí eles estavam discutindo a respeito dos exames, né? Que é sempre uma grande discussão. E eu comecei a É. dar minha opinião. E aí eles, nossa, sério, é isso, aquilo, sim. Então, eu até falei, calma, gente, não precisa ter essa ansiedade de querer fazer seu exame logo. Vamos caminhar no conteúdo, tirem as dúvidas, e aí sim vocês façam seus exames com mais segurança. Isso é muito importante. Certa vez, eu cheguei numa sala virtual, né, de pós-graduação e a turma estava muito querendo fazer os exames. E aí foi exatamente essa minha colocação. Calma, gente, vocês não precisam fazer agora, não se sintam obrigados a fazer agora. Se puderem fazer, se tiverem certeza, ótimo, vai ajudar bastante. Mas vão conhecer primeiro, ó, por exemplo, você, Lu, estudou antes, comprou o livro, começou a identificar. E aí a gente teve uma reunião para discutir, né, qual seria realmente as respostas que aquele exame traria e se aquelas respostas poderiam te satisfazer as suas perguntas. Isso é importante, não adianta nada. Né? A gente tem, por exemplo, pipeliners que são experts em saúde, em doença autoimune. Então, o que vai adiantar ela pedir um exame para um paciente que o exame não avalia o metabolismo de vitamina D, sendo que é o principal marcador que ela identifica, que ela trabalha com o protocolo de Coimbra. Então, não faz muito sentido. Aí você pede um exame que daí não vem a resposta que você gostaria que viesse para o paciente, aí você não usa, e aí um investimento do paciente, um investimento seu, porque ele vai falar, bom, se ela não usou, quer dizer que ela não sabe usar, né? Enfim, para não E causar esse nenhum é um, tipo né, de dos aulões, né, transtorno. que você traz pra gente, né? Conhecer realmente os laboratórios, né? E saber realmente, né, aquele exame realmente vai servir para aquilo que o seu paciente, né, precisa, né? Saber fazer as perguntas certas, né, do laboratório, né? Então isso é muito Exato. interessante. E isso eu tenho aprendido demais, né? Tem que ter um checklist, né? Tem que ter um checklist. E mesmo com checklist, mesmo fazendo tudo certo, não é garantia de que vai dar tudo certo, né? Ano passado Não. também a gente teve uma experiência com um laboratório específico, e aí o laboratório ele trouxe ali uma inovação, mas que não foi uma inovação tão interessante. Então a gente sentou com o laboratório de uma forma muito respeitosa, nós argumentamos o que seria interessante para nós do ponto de vista de cliente, eles aceitaram, eles corrigiram e agora eles estão realmente inovando, colocando informações melhores ali, não somente para a gente, mas para os pacientes. Olha que Sim. E interessante. eu me E aí senti você muito importante ali, porque eu falei, gente, assim, eu, né, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Porque, assim, tendo essa capacidade realmente de ter esse entendimento, né? Por que que a gente está pedindo isso, ou pedindo que mude aquilo, né? Realmente a necessidade, né? Eu fiquei muito contente, assim, né? Comigo, a realização minha, né? Poder ter esse entendimento de estar participando ali com vocês.
É, e olha que bacana. E às vezes, 10 pessoas que se reúnem e começam a discutir melhorias, muitas outras, inúmeras, podem ser beneficiadas. Que foi o que realmente aconteceu e que vai acontecer. Então, por isso que é importante. Nós estamos aqui discutindo um tema que talvez a pessoa ela passe por aqui, recebeu esse link aqui da live e fala, gente, mas o que é isso? Não tem interesse. E ela vai pensar, porque daqui a alguns anos ela fala, gente, por que eu não parei aquele dia para escutar aquela live? Porque uma Com informação é um certeza. detalhe. É um detalhe que pode mudar a sua vida. É um detalhe pequeno. Ó, para vocês terem noção, deixa eu até contar aqui algo que eu não costumo contar, mas no dia que eu vim para São Paulo, eu também morava no interior, vim para São Paulo para esse congresso, que eu vi a palestra do professor Thomas Ong, antes de entrar no evento, Lu, eu lembro que eu não conhecia muito São Paulo, então uma tia minha foi me levar lá no lá na faculdade, lá na São Camilo. Lu, eu levei um tombo tão grande no meio da rua. Essa Nossa. parte eu quase não conto, né? Mas, gente, é sério. Eu levei um tombo tão grande que as minhas costas, eu sentava assim na cadeira do auditório, eu sentia arder as costas, porque eu tinha ralado as costas. Ah, Mas eu fiquei, porque eu já sabia que quanto maior a dificuldade, melhores são os resultados, aquele conhecimento que eu tinha para adquirir. Mas foi realmente quando eu cheguei à noite na casa da minha tia, que eu olhei assim no espelho, as costas raladas, assim, nossa. raladas. Eu falei, meu Deus, isso é um tom muito grande. Mas aí eu nem lembrava mais, eu Ah, falei, é isso que eu quero. Foi por isso que eu tava aqui. Então tudo tem um propósito. Foi por isso que eu quis, foi por isso que eu realmente tive que passar por isso, por essa dificuldade, para adquirir esse conhecimento. E às vezes é um detalhe. Eu me lembro que na época tinha uma revista que eles fizeram lá do Congresso que vinha uma outra Nutri falando, tinha algumas referências bibliográficas e o professor passou o e-mail dele na palestra. Aí eu falei assim, bom, deixa eu mandar um e-mail para ele. E ele me mandou 3 artigos que eu lembro até hoje. Se eu mexer aqui no meu e-mail, que eu ainda tenho o e-mail antigo, eu encontro o e-mail dele e eu não entendia nada do que estava escrito no artigo, nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu vou ter que começar a ler tentando entender, né? E isso, gente, foi, ó, final de 2008. Em 2009, eu já estava em São Paulo, entrando na iniciação científica da USP, né? Claro que não foi tão rápido assim, demorou quase um ano essa transição, mas em 2010 já estava com o primeiro artigo de revisão publicado na Nutrire em português, falando de nutrigenética e nutrigenômica. Olha só, praticamente 2 anos de estudo e aí conseguindo adquirir aquele conhecimento e observando e rabiscando ali, escrevendo. E olha só que grande oportunidade que nós podemos ter de você observar a prática. Naquela época não tinha prática. Naquela época era muito teoria. Naquela época eram estudos observacionais, estudos de intervenção, alguns, mas não tinha aquilo que você poderia falar, ah, não, meu paciente tem alteração. É como hoje, eu estava, antes da nossa live, eu estava buscando aqui alguns artigos desse ano, e já tem artigos publicados esse ano, incrível, né? Hoje é o segundo dia útil do ano, mas já tem artigos publicados. E um dos artigos ele falava sobre dieta do Mediterrâneo, alteração em FTO, MC4R e MTHFR. Eu falei, uau, tudo que eu tenho, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada, né? Então, olha só, o conhecimento, ele vem realmente para nos libertar nesse sentido, porque você vai entender, você fala assim, não, então eu preciso priorizar. Saiu um artigo novo, então eu vou priorizar. Mas você tem a prática daquilo. Antigamente não tinha. e tem a Antigamente você... facilidade, né? Com Hoje, né? certeza. Hoje, Tem a hoje facilidade, né? com certeza. A pessoa que ela fala assim pra mim, ah, não, eu não entendo de nutrigenética porque eu não tenho como investir num curso, ela tá mentindo pra ela mesma. Porque se, ó, sério mesmo, aqui no Instagram tem muito conteúdo. No meu YouTube tem muito conteúdo. Agora então com as Cromatina Class, que nós estamos todas as segundas, né, a partir de Muito ontem, e eu quero conteúdo. fazer esse projeto o ano todo, quero fazer esse projeto o ano todo, porque eu quero muitas pessoas, estudantes, dedicando, é um propósito pessoal mesmo, eu tenho certeza que os pipeliners vão multiplicar essa semente. E algo que é muito importante, não tem desculpa, não tem desculpa. Você tem os livros,
né? Que são super acessíveis também. Tem ali artigos, tem artigo em português, tem artigo em espanhol para ajudar, tem artigo em inglês. Então tem Tem muita informação. tradutor também, que ajuda também. Tradutores. As meninas É, compartilharam, né? Tradutor. Tem os tradutores. Então tem muita informação. Não tem desculpa. O que é preciso? A prioridade. E é bom a gente ter prioridade. essas lives aqui bem no início do ano, porque muitas pessoas ainda não fizeram planejamento. Ah, o que eu quero? Ah, eu quero priorizar minha carreira. Tá, mas o que você quer para sua carreira? Seja mais específico, né? Ah, eu quero algo novo para o consultório. Tá, mas o que é algo novo? Ah, eu não sei. Ah, mas o que você gosta? O que você está estudando? Quais são as tendências? Gente, parece até falar de moda, né? Mas a tendência é a gente trabalhar com genética daqui para frente. Não tem como retroceder. Não É tem igual no como. nosso grupo, né? As várias É. nutricionistas, né? Cada uma numa área. E se usa em todas as áreas, né? Assim, é utilizado. Então, realmente, faz parte, né? Hoje nós vamos, né, no meu caso, que eu não me formei, vou ter uma área que eu vou me dedicar, mas com certeza a nutrigenética vai estar lá, porque faz parte, Uhum. né? Então, Mesmo que realmente, você. Porque, ó, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu quero trabalhar, viver agora na cabeça, com gastronomia. Ok, mas você vai pensar nessa gastronomia de uma forma que você vai entregar aquele alimento visualmente bonito para os clientes, nutritivos, mas você também pode pensar em biodisponibilidade, você também pode pensar em compostos bioativos, você pode pensar, sabe, em diversidade, em regionalismo. Você tem tantas características para pensar desses alimentos, né? Ah, se eu entregar esse mirtilo aqui para aquele cliente, o que eu posso favorecer de expressão gênica? Se eu entregar esse peixe com esse molho, será que aumenta a biodisponibilidade de outros compostos? Então, o olhar de quem entende genética, o olhar de quem está preparado para essa realidade, ele é diferenciado. Muito diferenciado. muito Foi o que você comentou, diferenciado. estava na aula lá de farmácia, professor falando de farmacocinética, farmacodinâmica, você já sabe que existem genes de metabolismo, genes de resposta, genes que favorecem a metabolização de fármacos e genes que favorecem o transporte desses fármacos, o recebimento desses fármacos. Então, olha só o seu diferencial. É um diferencial gigante, gigante. E eu quero também encorajar quem está te vendo aqui, quem é colega seu de faculdade que não está nessa mesma pegada que você, Lu, está perdendo tempo, está perdendo o Com mercado. Porque se você certeza. for para a área de esporte, cada indivíduo tem a sua individualidade, tanto bioquímica quanto genética. E se você conseguir elevar o resultado desse indivíduo em menos tempo, isso pode garantir uma medalha para ele. Já imaginou? Se você trabalha com um paciente com doença crônica, você pode potencializar com que esse paciente ele não evolua num grau maior de complicação, que ele possa ficar acamado a ponto de prejudicar, por exemplo, a produtividade dele no trabalho, e ele está preocupado porque se ele parar, a casa dele para. E aí como que vai ser? E aí ele começa a ter outros distúrbios emocionais, ansiedade, né? Síndromes de pânico, enfim, pode desencadear tanta coisa. Então, uma ferramenta simples, a gente pode realmente proporcionar uma qualidade de vida gigantesca para o paciente. Falávamos na live do almoço a respeito de farmacoeconomia, que a gente não tem estudos voltados para a área de nutri. Mas na farmacoeconomia, Lu, os pesquisadores eles já identificaram que quando eles identificam o melhor medicamento, a melhor dose para o paciente, esse paciente fica menos tempo internado. Esse paciente tem menos intervenções, né? Tem menos procedimentos cirúrgicos. Esse paciente, por exemplo, ele é mais produtivo. Então, olha só a nossa responsabilidade. Ah, Tati, mas eu sou nutri, não vou prescrever medicamento. Ok, mas esse paciente não tem que comer? Todo mundo tem que comer, né? Então, como que vai ser você entregar um resveratrol para um paciente que tem alteração na CYP2D6 e que faz uso de um medicamento, uma fluoxetina ou qualquer outro medicamento, um antidepressivo de uso contínuo? Você vai continuar dando o resveratrol ou você vai identificar que esse paciente tem uma metabolização alterada ali da CYP2D6 e, portanto, eu tenho que trabalhar com outro composto bioativo? Eu acho que
é exatamente isso que falta para as pessoas identificarem a importância do conhecimento genético. Porque até agora, parece até uma brincadeira, mas a gente está lá igual o Bird Box, né? A Sandra Bullock lá fazendo as prescrições aleatórias. Quando você conhece, você tem mais assertividade, você tem mais segurança na prescrição. Ninguém quer prescrever um nutracêutico, um composto bioativo para prejudicar o paciente. Óbvio que ninguém quer, mas às vezes a gente está prejudicando. Às vezes está dando uma coenzima Daí, Q10, uma coisa inofensiva, né? Aí você olha no exame do paciente e fala assim: eita, não não faz é nada. coenzima Q10. Não é coenzima Q10, né? E aí a paciente a vida inteira tá tomando coenzima Q10. Então, isso é importante. Ah, complexo B. É complexo B ou são essas vitaminas na forma metilada? Mas não adianta ficar suplementando se eu não tiver um intestino Se bom, você não sabe. íntegro, saudável, né? Então, olha só quantas questões a gente pode pensar. E o estudante, ele tem uma vantagem em relação ao profissional, porque o profissional tá ali, já tá com a sua carteirinha, qualquer informação que ele passar é como se fosse prescrição. E ele também precisa pagar as contas dele. Não que o estudante não tenha necessidade, mas o profissional já está ali com o título dele, já está ali com o diploma, ele tem que trabalhar na área, né? Então tem uma pressão Precisa. da própria pessoa e da família. O estudante ele tem uma vantagem porque mesmo que ele trabalhe em área distinta, ele está ali para aprender. Ele torna ali o ambiente até mais leve, porque a pergunta que ele fizer, ele pode errar ali naquele momento, porque nós estamos ali para aprender. E tá maravilhoso. Agora, não dá para errar na frente do paciente, falar assim pro paciente: nossa, seu exame chegou. Nossa, mas não era esse exame que era bom para você? Ai, ó, gente, eu acho que eu pedi errado. Não dá para fazer isso. Não dá. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, o estudante de nutrição ou de qualquer outra área da saúde, ele tem essa vantagem, que é o momento agora de estudar e aprender com a prática dos colegas e fazer muito networking, né, Lu? Muito Muito, networking. muito network. Então, esse realmente é um do diferencial do nosso grupo, né? A gente fala pipeline, né? Tem um o Clube Cromatina, tem tantas, né? Tem aquele desafio que você fez, né? Também com algumas pipelines do 21 dias, né? Inclusive eu até fiz, né? Um questionário que você tinha pedido, né? Para estar enviando. E muita gente ainda não conhece, desconhece, né? A nutrigenética. Então realmente tem muito campo para crescer a nutrigenética, né? A gente sabe realmente que já é um futuro presente, mas que ainda tem muito campo para crescer, e muita gente desconhece. E não sabe da importância do que é realmente a nutrigenética, né? Não sabe. Lu, conta pra gente como foi aquela história que você foi numa reunião de família e aí você começou a falar sobre nutrição e genética. Se É você porque estivesse assim, vendendo tecnicamente para todo é, mundo. eu ainda não tinha o meu teste, né? Mas assim, já estava no curso há um bom tempo e a gente começa a falar, né? Até meu marido brinca comigo, né? Quando alguém pergunta alguma coisa para mim, porque eu também não saio falando, né? Mas quando alguém pergunta, ele fala, ai, deu corda. Que aí, né, eu começo a falar, né? E aí, falando sobre o teste, sobre o que vem no teste disso vem isso, aquele vem, né, outra coisa. Aí as pessoas falando dos sintomas, né? São meus familiares, né? Falando ali dos sintomas, eu falo, ó, pode ser esse gene, pode ser esse, mas não tem como a gente adivinhar. E no fim acabou que duas pessoas lá comprou no teste. Aí eu falei, tá vendo? Ó, já tô vendendo antes, né? No caso, eu não tinha feito, eu já tinha vendido dois já. E realmente, por onde eu passo, é assim, me encanta e eu falo com as pessoas, todo mundo no fim acaba tendo o desejo de fazer, né? O teste, né? Então, não porque é um exame que vai resolver seus problemas, não vai. Mas ele vai te dar um norte, né? Para te ajudar a você realmente evitar, muitas vezes, alguma situação lá na frente, né? Que você pode acontecer com você, né? Que nem no meu próprio caso, né? Você sabe, eu tenho histórico de fibromialgia na família. Minha mãe, com 35 anos, já sofria, né? E aí, por causa dela, eu tive algumas atitudes que, né? Assim, de alimentação, atividade física, estresse, né? Sempre tentando aí, cuidando aí da epigenética, né? Mesmo sem saber, porque isso já faz aí uns 15 anos, né?
mas procurando. E hoje, né, tô chegando aí aos 44 anos, né, sem Uau, que sintomas da fibromialgia, sendo que, assim, no meu teste, eu tenho tudo para ter a fibromialgia, né? Então, assim, no momento eu não tenho. Pode ser que eu esteja prorrogando, pode ser, mas eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, né, para, assim, evitar ou prorrogar lá na frente. E assim é com todo mundo, né? Então, o teste realmente ele vai te ajudar nesse sentido, né? Uma coisa que eu descobri, que eu tomei um susto, né? Que eu tenho intolerância à lactose primária. Então, assim, eu tinha alguns mal-estares, assim, mas vou parar um dia, né? Vou parar. Até que chegou o teste e veio lá, né? Aí realmente tomei a decisão. E assim, posso dizer que realmente, né? Sou realmente intolerante à lactose, né? Então, realmente ali o teste foi uma chave para mim, né? Não, você não pode. E realmente eu vi o quanto me fez bem parar ali, né? Hoje eu tomo sem lactose, evito certos alimentos que tenham lactose. Então, realmente o teste ele vem para mostrar para você também, né? Não, você é intolerante. Por mais que exato. você ache que não tenha sintomas, depois que realmente você para, você vê, não, eu sou intolerante, né? Uhum. Então isso mostra É, sim. e isso é legal porque quando você for conversar com o paciente e ele falar, não, mas doutora Lu, imagina! Não, eu sempre consumi. Você vai falar assim, olha, eu sei o que você está passando, porque eu também fui assim. Na hora que eu peguei meu teste, aconteceu isso, eu tinha sintomas assim, assim, assim. E aí eu fiz essa estratégia e para mim funcionou muito. Pode ser que para você realmente seja diferente, porque nós somos diferentes, enfim. Então vamos Pode. tentar. E aí, quando você coloca isso de uma forma leve, vamos tentar, o paciente, ele já se empolga. Porque não foi mandatório, porque a genética ela não é uma sentença, não é algo mandatório, mas ela vai te levar a um destino, ela vai te levar a algum caminho. É igualzinho a analogia que a gente faz ali do GPS. Você tem o GPS, você coloca o ponto onde você está, ele localiza, e você põe o ponto B onde você quer chegar. Mas se você não ligar o carro, não engatar a primeira, você não sai do lugar. Então você precisa tomar uma atitude, né? E Preciso. aí isso se torna muito mais leve. E vários outros. Eu, por exemplo, quando eu fiz o teste maior agora, eu identifiquei que meu perfil para esporte é mais de endurance. Eu fiquei horrorizada. Juro pra você, eu não queria aceitar. Assim, Ah, como assim? Como assim, né? E aí eu falei, não, mas eu fiz todo um treinamento durante o ano para aumentar um pouquinho de massa muscular, não sei o quê. Beleza. Não, mas estava lá que o seu perfil é mais para endurance, mais para resistência, ok. Aí fui participar da competição lá do cross, onde eu participo, que não é o crossfit, é um cross training, que é um funcional muito mais parecido com crossfit do que com funcional mesmo. E aí coloquei na minha cabeça que eu ia participar. Eu tô lá para participar, tô lá para brincar, muita gente que eu não conheço, maravilha. E aí eu falei, não, mas tem o meu perfil genético também, né? Comecei a trabalhar meu mindset. Meu perfil ai. genético, conheço meu perfil genético, eu tomo esse suplemento, né? Então vamos lá. Lu, eu tinha mudado um pouco, porque quando eu soube também da competição, quando eu soube do meu perfil genético, comecei a trabalhar com algumas intervenções diferenciadas. E eu sempre falo para os professores, enfim, que eles já sabem com que eu trabalho e aí fica mais fácil. Quando eu cheguei na competição, assim, na minha cabeça eu tava dando o melhor de mim. Tipo, eu tava dando, tipo, muito melhor de mim. Mas eu não sabia se o meu melhor ia ser o suficiente, né? E aí os professores, os juízes lá, eles não estavam falando número de repetições, porque era por número de repetição, ou seja, resistência, né? E aí quando eles colocaram o ranking, que nós ficamos em Pontuação. primeiro lugar, eu e minha dupla, eu e uma outra pessoa, uma outra moça que eu não conhecia, a gente ficou em primeiro lugar. Inclusive dos meninos, eu falei assim: não, não é possível. Essa genética é Surpresa. essa mesmo. Essa Surpresa. genética, né? Então, é a informação, mas é a ação. A informação sem ação não produz resultados. Você precisa Não. ter a informação, mas também precisa ter a ação. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma das principais mensagens que hoje eu levo. E é legal que isso
tenha sido conosco, tenha sido com você, tenha sido comigo, porque são experiências que não nos contam nos artigos científicos, nos livros, porque ela é muito pessoal. E a gente pode Muito falar sobre pessoal. isso numa live, com o paciente, né? Dentro de um grupo. Isso é muito bacana. Lu, já deu aí uma Já deu. horinha. Eu queria que você... Já deu muito rápido, né? Eu vou ativar aqui os comentários, mas eu queria que você deixasse sua mensagem final, encorajando mesmo as pessoas a poderem participar de estudos, não necessariamente o pipeline, que a gente está falando do pipeline, né? A gente também vai ter o Nutrigenética Day, dia 29 de janeiro. Quem tem interesse em se aprofundar no Nutrigenética Day vai ser como o estilo do meeting dos pipeliners. Esse ano a gente tem. Segundo meeting, Uba, uba. preparem-se. Novidades, muitas coisas boas para acontecer. Né? E quem é pipeline não é nem um convite que eles vão receber. É uma convocação, vocês não estão entendendo. É convocação. É Porque desse jeito. o Nutrigenética Day é um convite. Mas o meeting é uma convocação. Então tem muita coisa boa para acontecer. Tem link também. Quem tem dúvidas pode me mandar mensagem no direct. Eu que respondo o meu direct. E eu queria que você, Lu, falasse qual foi... traduzindo, né, essas informações de uma maneira simples, para ficar como mensagem final para quem está nos ouvindo até agora, ou quem vai passar depois, como você, enquanto estudante, observa o seu futuro. Então, parece até clichê perguntar como você se imagina daqui a 5 anos, mas, Lu, sério mesmo, como você imagina a doutora Luciana daqui a algum tempinho com esse conhecimento? Bom, primeiro, né, eu convido a todos, né, os estudantes que não tenham medo, né, realmente né, se aventurar, né, na nutrigenética. Todo mundo é capaz realmente de ter o entendimento dessa área. Eu sei que eu ainda falto muito ainda, mas cada dia um pouquinho a gente alcança. Então, assim, não tenha medo, né? Hoje em dia existem, né, a internet, livros. Como a Tati falou, né, no próprio Insta dela, também no YouTube, tem vasto material lá para você, né? Enquanto não pode, né, estar ali junto conosco, tá também estudando sobre a nutrigenética. E que você não tenha medo. Hoje em dia, eu creio que em todas as áreas, né, nós precisamos de profissionais realmente engajados a estudar, né, pensando realmente no bem-estar do paciente. Então, realmente é isso que o seu paciente precisa e é isso que eu, né, almejo, né, levar realmente assim a prevenção para o meu paciente. Nós sabemos que hoje em dia nós temos uma população que está vindo crescente obesidade, comorbidades, mas o meu desejo é realmente a prevenção com a nutrigenética, né, prevenir diversas aí doenças, comorbidades através da nutrigenética. Porque os alimentos, ele tem sim poder, né? É difícil, mas não é impossível e nós sabemos disso. Então, assim, eu quero realmente trabalhar com a prevenção, né? Vai chegar pacientes realmente com problemas, mas nós vamos tratar com a prevenção. Hoje em dia as pessoas ficam assim preocupadas, né, no emagrecimento, e que realmente muitas vezes se faz necessário. Mas com a mudança de estilo de vida, né, alimentação, atividade física, né, monitoramento do estresse, o emagrecimento ele vem. Ele vem como consequência de toda a mudança que você fizer em seu torno. Então, realmente, o meu desejo é esse, como, né, futura nutricionista, trabalhar com saúde. Né? Eu falo que eu quero trabalhar com saúde. Muito bom. E o conhecimento que você adquiriu e que vai adquirir, eu tenho certeza, mesmo que um paciente ele não tenha o exame genético em mãos, você tem um raciocínio diferenciado, Lu. Você já tem, os pipeliners já tem. E isso não sou eu que estou falando, eu escuto de vocês. Tati, olha, aquele paciente não tem. É tão engraçado que a gente faz um exercício, né? Quando você suspeita, já anota. Quando o paciente puder fazer o exame, você compara. Porque a clínica dele vai dizer muito sobre o potencial que ele desenvolveu, sobre essa epigenética aí que ele desenvolveu. E aí você compara, porque quanto mais apurado for o seu ouvir, a sua atenção para o paciente e o seu raciocínio, mais fácil vai ser de você identificar de uma forma prévia quais são as condutas que você deve tomar daqui para frente. E isso faz você um profissional único.
um profissional que não se copia. Um profissional, hoje mesmo, até estava gravando um vídeo e falei assim, olha, é uma estratégia que não se copia, porque cada um é único. Não tem assim, eu vou copiar a estratégia da fulana. Não tem isso, gente, porque o paciente da fulana é único. É único. Não tem como, né? Não tem mesmo, somos É, únicos. únicos. A Amanda perguntou, cheguei um pouco tarde, o que significa pipeliner? Pipeliner é um nome, um apelido carinhoso que eu dou para todos os mentorandos do curso Pipeline da Nutrição de Precisão, que são profissionais que vão mudar. Gente, é sério, quando eu falo isso, eu posso até ser, ter uma expectativa muito grande, mas é que eu prefiro sonhar grande mesmo. Então, eu falo, esses profissionais, eles não vão mudar só o Brasil, eles vão mudar o mundo. É o mundo. E o mundo precisa de profissionais assim, atenciosos, que cuidam do paciente com prevenção, com personalização, com uma qualidade de nutrição de primeiro mundo, mesmo estando em locais mais simples. Não interessa, né? Não interessa. Oi, Ju, vai ficar gravado sim, tá? Se prepara, ó, porque no futuro é você aqui comigo também. Ju, a nossa nova pipeline. Lu, muito A Tati obrigada. faz isso. Muito obrigada. Segunda live Obrigada comigo, a que lindo. você. Segunda live. Segunda Eu que live. agradeço, Tati. Realmente é Ai, sempre um prazer falar com você, estar junto com você, aprender com você. É sempre um prazer. ai, que lindo. Eu que agradeço, do fundo do meu coração. Eu fico tão feliz porque eu faço os convites, às vezes até no, assim, de última hora, né? Porque eu tenho as ideias, gente, aí eu vou praticando as ideias. E aí E a gente vocês vem com medo e vem mesmo. E vocês estão doces, vocês aceitam. Eu amo tudo isso. Ó, a Denise tá aqui também, ó. Denise, vocês também são as próximas, hein? Presta atenção aí, gente. Lu, beijo grande, pessoal. Beijo grande Beijo. pra vocês. Amanhã a gente tem live às 19 horas, não percam. E agora eu me confundi, ou é com a Dani ou é com a Jaque, mas é com uma super pipeline de qualquer forma. E a gente vai discutir muita nutrição personalizada e de precisão. Beijo, Lu. Obrigada. Sucesso. Beijo. Conta com a Obrigada, gente. A obrigada. gente está sempre na torcida. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau.